Estamos vivendo um momento de crise mundial e isso tem significado um grande sofrimento para as famílias, para os profissionais de saúde, enfim, para toda a humanidade. E nesse momento de crise, eu penso que é bem importante que a gente possa ter um olhar de cuidado, um olhar de atenção para as pessoas que estão na linha de frente, cuidando de quem está chegando nos hospitais com os problemas do Covid-19. Então, de uma forma muito simples, eu fiquei pensando o que eu teria para dizer a partir das escutas que eu tenho tido de sofrimento dessas equipes. O que seria importante comunicar, que fosse algo prático, não tão teórico, para que vocês no dia a dia pudessem acessar essa nossa fala e usar isso como recurso de enfrentamento. E nesse momento, pensando nisso, eu pensei numa análise assim de como as coisas têm acontecido e também fui buscar referência bibliográfica e me dei conta que esse processo que nós estamos vivendo é um processo que é muito natural, que é um processo onde existe um momento de contração e um momento de expansão. Se a gente for pensar, quando uma mãe vai ter um filho, a barriga se contrai e depois ela expande para poder expulsar o bebê. As marés, elas se contraem e depois elas expandem com a onda. O dia, ao final do dia, o dia se contrai para que a noite possa ser expandida e vice-versa. Então é muito natural que nós, profissionais da área da saúde, eu me incluo nisso, porque eu também estou vivendo isso nesse momento, possamos pensar em como acontece esse nosso movimento de contração e de expansão. E principalmente vocês que estão na linha de frente, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, enfim, toda a equipe que está na linha de frente. O que é importante pensar? Que existe um momento em que a gente se contrai e fica mais recluso, e se recolhe, e se escuta, e se conecta consigo para ver como está se sentindo, que é o andar de baixo, o que está pensando, que é o andar de cima, porque neste momento de crise há uma tendência que a gente fique fragmentado. Horas pensando muito, às vezes antecipando os sofrimentos que não seriam necessários, horas sentindo medo de voltar para casa, sentindo medo de abraçar os filhos, de abraçar os pais, e aí a gente fica fragmentado. E para que a gente possa ter um equilíbrio, nós precisamos trazer isso alinhado, o sentir e o pensar, e fazer o caminho do meio, que é o que nos habilita para conseguir abordar familiares, pacientes, colegas, chefias, porque estamos todos nesse barco aí remando juntos. Então, trazer esse momento e pensar que os momentos de contração são necessários, que sentir o estresse é saudável, não é ruim, porque é o estresse que nos dá a condição de autorrespeito, de autocuidado, mas também momentos de expansão, onde a gente sai de nós e vai para o nosso trabalho e enfrenta a realidade que nós escolhemos fazer, que é maravilhosa, que é poder cuidar de pessoas e também poder expandir, sabendo que pode sair do hospital e dar uma gargalhada e contar piada e se aliviar desse momento. Então, se a gente puder perceber esse nosso movimento de contração e expansão, isso vai nos ajudar muito a passar por esse caminho. E aí, o que é importante nessa hora? É importante que a gente possa, nessa conexão consigo mesmo, estabelecer um processo de rotina. O que significa a rotina? Que a gente possa ter no nosso dia o começo, meio e fim de uma forma organizada. E por que a organização e a rotina? Porque ela nos traz a sensação de controle. A crise que está posta aí, ela faz com que a gente se desorganize. E por quê? Porque todos nós temos um mundo presumido, que a gente se organizou. Bom, eu trabalho, eu volto para casa, eu tenho a minha família, e a partir desse mundo presumido a gente tem controle e segurança. Quando acontece uma crise como está acontecendo aí,
é como se tudo ficasse muito grande e nós perdêssemos a nossa capacidade de agir diante de algo tão grande. E por isso o medo excessivo, o medo de contaminar, o medo de voltar para casa. E se a gente puder estabelecer uma rotina que seja o tomar o café da manhã, o fazer a minha oração, porque a espiritualidade é de extrema importância nesse momento, eu poder ir para o meu trabalho sabendo que eu vou ter horas determinadas de trabalho e que lá, mesmo que eu não possa mais tocar, beijar, abraçar, a gente tem o nosso olhar. O olhar é a nossa janela da alma, é ele que nos permite tocar as pessoas e que mesmo com a máscara a gente pode sorrir. E essa é a forma mais linda que a gente pode, porque a gente toca o ser de alma para alma. E isso é muito importante nesse momento. A gente não perdeu o nosso endereço. E a partir desse endereço e diante de uma rotina, a gente conseguir se dar conta que sim, dentro disso eu tenho controle. Quando a gente atende pacientes em cuidados paliativos, a gente percebe, e é um grande aprendizado, quando a gente percebe que o paciente, mesmo diante da adversidade, ele consegue encontrar uma certa normalidade na sua vida. E a normalidade diz respeito a essa questão da rotina e da disciplina. Então, se nós pudermos, em vários momentos, nos darmos conta que sim, estamos atravessando uma crise, mas quantos de vocês já não atravessaram a crise lá atrás da H1N1? E como a gente reagiu? Era algo tudo novo? Nós não sabíamos? E como nós reagirmos? O que eu estou tentando dizer? Volta lá para trás e te questiona e te pergunta o que eu fiz diante daquilo. Experiências anteriores nos organizam também e fazem com que a gente se dê conta que nós damos conta do recado. Então poder visitar essas memórias, essas experiências e dizer sim, é um vírus, é algo sério, mas é algo possível. Água e sabão, gente, álcool gel, dentro dos hospitais, equipamentos perfeitos de segurança que podem dar, e é isso que eu digo, podem dar trabalho, mas não é difícil. Não é difícil colocar um EPI, não é difícil lavar a mão, não é difícil chegar em casa e ao abrir a porta já deixar uma areazinha de área suja. Aqui eu vou deixar meu sapato, aqui eu vou deixar minha roupa, minha bolsa, meu celular, as minhas chaves. E eu vou para o banho. E quando eu estiver higienizada, eu volto e vou higienizar tudo isso. Isso é difícil? É possível, só que dá trabalho. E nós estamos acostumados a um mundo acelerado. E eu penso que de alguma forma o universo trouxe esse freio na nossa vida, que é para a gente parar, desacelerar e prestar atenção. Esses dias, conversando com uma pessoa que me procurou, ela disse, sabe, eu me dei conta agora que eu estou parada dentro de casa, que há muito tempo eu não comia os alimentos que eu adoro comer. Eu vinha comendo lanches rápidos, perdidos, eu engordei, eu comecei a adoecer, eu comecei a ter dores e agora que eu estou em casa, essas dores diminuíram. Eu estou me alimentando melhor, eu estou fazendo exercício nas escadas do meu prédio. Gente, isso é possível. E aí aquele medo que fica desse tamanho de contaminar os pais ou os filhos, ele volta para a razão e ele diz, sim, eu vou ter que ter um cuidado redobrado, mas é possível eu proteger a minha família, é possível que eu faça isso comigo e por isso que o cuidado começa nessa conexão, é um olhar para dentro que depois continua para fora e expande para o local de trabalho. E eu também saber que meu trabalho ele tem começo, meio e fim. Vai chegar um momento que eu saio e volto para casa, e aí eu vou ler um livro, e aí eu vou conversar com as pessoas, e isso é o mais importante para os profissionais de saúde. É difícil, é um momento de cuidado extremo, mas talvez seja um alerta para que a gente aprenda com tudo isso, que isso não termina quando essa crise passar, que a gente precisa ter o autocuidado, o amor próprio restaurado, para que a gente mantenha essas práticas para a nossa vida, que são práticas muito saudáveis. Então eu acredito que os profissionais de saúde possam pensar assim, que a partir de mim eu posso continuar e eu posso chegar ao fim dessa crise de uma forma mais equilibrada, mais saudável, mais feliz,
mais comprometida com o propósito, que é o que eu escolhi fazer na minha vida, que é cuidar das pessoas, que é cuidar dos colegas, que é cuidar da administração, que é cuidar dos meus subordinados. Isso é importante. Eu quero deixar aqui para vocês a minha mensagem de que sim, nós contraímos e expandimos, e nesse movimento de perda e de reparação, nós vamos nos fortalecendo e encontrando recursos para uma próxima crise que possa surgir. Processos de transição chamam guardiões. Guardiões são as pessoas que se habilitam para manter portas, janelas, acessos abertos e viáveis. Contem conosco.